Mais alguém? Como que tá a parada aí? Vamos dar uma olhada lá no grupo. Tem uma pessoa no grupo pedindo para adicionar o e-mail também. Vamos ver. Eu tinha mandado o da... Seja a luz do mundo. Porra, esse é o e-mail. Vamos cadastrar o Seja Luz no Mundo. Adicionar membro. Seja Luz no Mundo cadastrado. Vamos aguardar o Seja Luz no Mundo para começar a aula. Vou até ligar para essa pessoa para ver se ela agiliza. Um pouquinho de... Professor, hoje você vai fazer mais um Tira Dúvidas? Não. Hoje eu vou passar uma maquete. Vou passar uma maquete para vocês e agora eu vou dar uma liberdade super para vocês. Aí. Vocês vão ter que começar a fazer um projeto para mim, antes de executar a maquete. Bom dia, Neto. É o professor Rodrigo. Conseguiu acessar? Conseguiu entrar na sala? Ah, tá ok então. Obrigado. Beleza, então o Neto conseguiu entrar. Então vamos dar início à aula, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, o que nós iremos trabalhar? Eu não sei quem que tinha perguntado para mim se ia ser um tira-dúvidas ou ia ter atividade. Vai ter atividade normal. Nós iremos trabalhar hoje com a confecção de um projeto de uma maquete de uma praça. O que tem uma praça? O que deve ter uma praça? Hein? Eu quero que vocês participem. Quais são os Grama, árvore, grama, calçada. árvore, calçada, Aqueles banquinhos. O que mais? Professor, Fala, Gabriela. Professor, eu acho que praça tá me perseguindo desde o semestre passado, professor. Olha, professor, paisagismo, eu tive praça. Pronto, já tem a praça pronta. Olha só que maravilha. Então, o que acontece? Nós não, né? Vocês, né? Vocês vão elaborar uma maquete de uma praça. Ela vai ser confeccionada, a maquete, na escala de 1:50, tá? Então é uma escala um pouco maior do que a gente tem trabalhado ultimamente. Geralmente a gente tem trabalhado na escala, às vezes, de 1:100, 1:200, mas nesse caso nós iremos utilizar uma escala de 1:50.
A dimensão dessa maquete, ela vai ter 15 por 15 metros, né? Isso em centímetros dá quanto? Eu estou falando 15 por 15 metros na escala de 1 para 50. Em centímetros, quanto que vai dar em centímetros? Vocês sabem? 15. Não, 150 centímetros. Meu Deus do céu. Não, ai, Jesus. 30 por 30 centímetros? 30 por 30 centímetros, exatamente. Né? Então, assim, ela não é uma maquete muito pequena, né? Mas também não é uma maquete muito grande, mas vai ser quadrada, né? E assim, o que eu vou querer que vocês desenvolvam nessa maquete? Eu quero que vocês façam... porque antes de a gente começar a fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer um projeto, não é? Eu não quero que vocês comecem a fazer a maquete sem planejar isso. Eu quero que vocês planejem essa maquete. Então, vocês podem até fazer esse projeto, vamos dizer assim, na escala de 1 para 100. Né? Então, vamos lá, 15 por 15 centímetros, né? 15 por 15 metros na escala de 1 para 100, que ela fica menorzinha. E você planeja esses caminhos. Eu quero que vocês planejem onde que vocês vão colocar a vegetação, né? Eu quero que vocês pensem onde que vocês vão estar colocando os bancos, qual a quantidade de bancos que vocês vão estar trabalhando. Ah, não, eu quero colocar um chafariz. Ok, né? Mas aonde que vai ser colocado esse chafariz? Então eu quero que é o seguinte, que antes que a gente comece a confeccionar essa maquete, vocês comecem a pensar no projeto dela e fazer o projeto. Então, assim, vocês só irão dar início à confecção da maquete após fazer o projeto. Aí é o seguinte, terá algumas informações mínimas que deverão ser respeitadas. O que seriam essas determinações? Seria em relação a alguns materiais ou equipamentos que deverão ter na sua maquete. Então, por exemplo, o que vai ser obrigatório conter na maquete? Tem que ter no mínimo 4 árvores. Rodrigo, qual que é o tipo de árvores que você quer que a gente confeccione? Ah, você pode fazer aquela que nós fizemos com pinheirinho, né, com furadeira. Vocês podem confeccionar ela com arame e bucha. Você pode confeccionar, às vezes, um coqueiro, né? Então, assim, eu vou dar esta liberdade para que vocês confeccionem as árvores do gosto de vocês. Porém, essa maquete, ela terá que ser mais realista, né? Então, ela não será monocromática. Então, assim, quando eu for fazer uma árvore, por exemplo, eu vou ter que... eu fiz com arame. Eu vou ter que descaracterizar aquele arame, né? Eu vou passar uma fita floral, eu vou passar uma cola branca, eu vou pintar o tronco de marrom, um pouquinho de cinza, um pouquinho de branco, para falar que são os leaks. Aí eu deixar que descaracterizar o material para que quando a gente olha a maquete, ela fala assim, nossa, mas parece uma maquete de uma árvore de verdade, né? Ou eu posso pegar, às vezes, até mesmo um arbustozinho, um pedaço de galho, e utilizar isso para a confecção das minhas árvores. Então, assim, que a gente deixe ele mais real possível. Que a pessoa bata o olho nessa confecção, nessa estrutura do sua maquete, e não saiba qual foi o material que foi utilizado. Esse vai ser um dos princípios, até mesmo para avaliação. Outra coisa que nós precisamos ter nessa maquete, arbustos, né? Seriam que não é uma árvore, não é uma grama, mas é como se fossem moitinhas, né? Então esses arbustos a gente pode colocar assim próximos aos caminhos, tal, e isso vai ficar a critério de vocês. Qual é a forma que eu posso confeccionar isso? Posso confeccionar isso com espuma, posso confeccionar isso com bucha vegetal, né? Então, assim, eu vou dar essa liberdade para que vocês possam pesquisar formas de construção, né? E execução dessa maquete, né? Outra coisa que vai precisar ser colocada nela, grama. Né? Então, assim, vocês vão ter que pegar o pó de serra,
vão pigmentar de verde e vão utilizar a grama nessa maquete. O que mais deve conter? Então, além das, no mínimo, 4 árvores, arbustos, grama, vocês deverão colocar caminhos ou calçada, né? Um ou outro aí, né? Esses caminhos, vocês podem até construir, não sei se tem lixas coloridas, né? Ali tem lixa branca, tem lixa preta, lixa de madeira mesmo, né? E às vezes você compra a folha dessa lixa, ela, como ela já é áspera, às vezes compra uma lixa lá, número 300, 400, que ela é ásperazinha e ela já dá um aspecto de cimento mesmo. Então, às vezes, nesses caminhos, vocês podem utilizar esse tipo de material. Ou, deixe de utilizar isso para determinar essas áreas, você pode fazer com um adesivo que seja imitando tijolinho, você pode estar utilizando um papel triplex, né? Ou um papel cartão mais colorido, que você consiga fazer esses desenhos. Então, assim, vou dar essa liberdade de materiais. Tentem colocar o mais próximo da realidade possível. Aí, outros equipamentos que deverão conter banco, no mínimo uns 2 bancos, e um pergolado. Você sabe o que é um pergolado? Sim. Sim, todos sabem. Aí, como que a gente constrói um pergolado? Qual que é o material que eu posso utilizar para construir esse pergolado? Vocês podem estar utilizando, às vezes, palito de dente, vocês podem estar utilizando hashi, ou pode estar utilizando aqueles palitos de espetinho, né, que você compra no mercado. O que é importante vocês salientarem? É em relação à escala que vocês estão trabalhando, né? Então, todo material que você for utilizar, meça, né? Então, vamos supor, um palito de dente, ele vai ter quanto de espessura? Ou um palito de fósforo, né? Quanto que ele tem de espessura? Né? Então, às vezes, tem aqueles palitos, tem uns fósforos que são bem grandões, né? Geralmente a gente utiliza para acender churrasqueira. Esse tipo de palito é bem interessante para a gente construir o pergolado, né? Aí você vai utilizar o quê? Uma cola de madeira, você pode estar utilizando até a cola de secagem rápida também, né? Nessa madeira para agilizar a atividade, né? Então, assim, mas desde que esteja na escala. E utilizar escalinhas humanas, conforme nós fizemos em sala de aula, né? Então, fazer umas 2 ou 3 escalinhas humanas para compor a maquete de vocês, né? Então, assim, a gente consegue ter uma proporção da altura dessas vegetações pelas essas escalas humanas, né? Então, observe que nós temos várias coisas. Nós temos árvores, nós temos grama, nós temos o banco. Aí, eu tenho que saber o seguinte: qual o tamanho de um banco de uma praça? Se você não sabe, vamos pesquisar. Qual que é a altura do chão até o início do meu assento do banco? Não sei? Vamos pesquisar isso aí também. Por quê? Vocês devem confeccionar isso tudo em escala. Às vezes, se eu fizer uma caixinha que seja na altura correta, eu posso utilizar como banco, né? Como se fosse um bloco de cimento, né? Eu vou lá pintar, né? Caracterizar ele da forma que eu achar mais conveniente. Então, isso aí, eles são esses elementos que eu falei para vocês, são obrigatórios. Então, no mínimo 4 árvores, arbustos, grama, a calçada, caminho, banco, pergolado e escala humana. Isso é obrigatório. Até aqui, tudo bem? Ou vocês estão assustados? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, ninguém se assustou ainda. Aí, o que é facultativo? Se vocês quiserem fazer, podem fazer, não tem problema nenhum. Você pode colocar um pórtico, né, na entrada da praça. Vocês podem trabalhar com chafariz, né? Pode trabalhar com espelho d'água, né? Então, assim, eu quero fazer um parquinho, eu quero fazer um balanço. Posso fazer? Pode. Eu quero pegar minha árvore e vou colocar um balancinho na minha árvore. Posso fazer? Pode. Eu quero que vocês
criem isso, né? Geralmente, essa era uma atividade que eu faria em grupo, mas agora não tem como fazer em grupo, né? Porque não tem como vocês se encontrarem. Então, vai ser feita de forma individual. Os projetos, com certeza, vai ser um bem diferente do outro, né? Cada um tem uma visão, às vezes, de praça ou de confecção disso também, né? Então, para a gente confeccionar isso, vocês vão fazer uma base, conforme nós conversamos nas aulas anteriores, né? Aquela base lá de 30 por 30 centímetros, né? Papel Paraná, isopor na parte de baixo, justamente para ela ter essa estrutura. Vai pegar um papel croquis, ou papel de desenho mesmo, e vocês vão tentar já fazer o projeto dessa praça de vocês na escala. Então, vamos supor, se você for fazer na escala real, na escala de real que eu digo, na escala de 1 para 50, vocês podem desenhar isso aí, tirem foto para apresentar depois para nós e pode colocar em cima para vocês desenharem como que vocês pensaram. Então, isso vai facilitar na hora de confeccionar a maquete. Porque senão, o que vai acontecer? Eu faço a base, aí depois, o que eu tenho que fazer? Fazer um caminho. Aí eu vou lá e faço um caminho. Como que eu vou fazer minha árvore? Onde que eu coloco minha árvore? Então, você já pensa mais ou menos essas localizações. Aonde você quer colocar e aonde você vai trabalhar com cada um desses elementos. Tudo bem? Tudo. Professor, com relação... Pode falar. Não vai ter algum tipo de nível topográfico, nada, não? Não. Só 30 por 30 mesmo? Só 30 por 30. Vou ser bonzinho com vocês por enquanto, para não colocar nenhum desnível, né? Porque a gente vai trabalhar mais na frente, às vezes, maquetes que têm essa possibilidade de trabalhar com a planta topográfica e a gente trabalha com desnível, né? Mas esses níveis você pode levar em consideração no seu projeto, né? Então, por exemplo, o meu caminho, ele vai ficar na mesma altura da grama? Não. Não, né? Porque senão se chover a água vai entrar no caminho. Então, esse caminho, eu posso utilizar um material que ele vai ficar um pouquinho mais alto. Então, por exemplo, eu tenho a minha base, aí eu faço todo o meu caminho com papel Paraná de 1 milímetro. Eu não já vou ter uma espessura e já não vou separar a minha área de grama e a minha área de caminho? Sim. Eu separo. Isso vai facilitar até mesmo para vocês colarem a grama. Aí eu vou passar algumas dicas para vocês e eu quero que vocês anotem. Eu acho que eu já até falei isso numa aula anterior, mas eu quero que vocês anotem. Como que vocês vão confeccionar essa grama? Né? Eu acho que eu lembro de ter falado lá no início, com a aula de vocês. Vocês vão pegar pó de serra, vai numa marcenaria, né? Pede para alguém, ver se vocês conseguem. Vocês vão peneirar esse pó de serra, né? O pó de serra, ele não pode ser pó de MDF, tá? É de madeira mesmo, madeira maciça. Porque o MDF, ele é um pó muito fino, e ele não vai funcionar para vocês, né? Então é pó de madeira mesmo. Então você vai lá, vai peneirar ela. Aí você pega todo esse pó de serra, coloca numa sacolinha, né, para não sujar as mãos, para não ficar igual o incrível Hulk depois. Mistura um pouquinho de água e um pouquinho de tinta acrilex. Acrilex na cor verde. Aí você tem várias tonalidades de verde, dá uma misturada até chegar na cor que você quer. Mistura isso aí muito bem, né, para que nenhuma parte não fique pintada, fica toda pintada por igual. Pega isso, coloca numa forma e coloca para secar no sol, né? Essa é uma forma da gente confeccionar essa grama. Tô com a grama pronta, seca, arrumadinha, eu vou colocar isso num potinho, né? Aí eu ponho aquela dica que eu falei para vocês, né? Vocês podem colocar isso colocar numa forma e colocar no forno. Mas você esquenta o forno, não esqueça, esquenta o forno, desliga o fogo do forno e coloca a forma lá dentro, tá?
Se alguém falar para vocês, se vocês falarem que eu mandei assar o negócio, é mentira, presta atenção. Né? Então você não vai assar nada, não, só esquentar o forno. Então ele vai acelerar o processo de secagem desse pó de serra. Aí você tira o pó de serra, mistura ele e repete o processo quantas vezes forem necessário para que esse material fique totalmente seco, tá? Fique isento de água. Tudo bem até aqui? Aí depois bate no liquidificador? Não, você não precisa bater o pó de serra no liquidificador. O que eu preciso bater no liquidificador? É quando eu vou fazer a espuma para colocar na minha árvore. Se eu for utilizar a espuminha, eu tenho que utilizar bater no liquidificador. Mas às vezes, pode dar uma pesquisada, eu posso trabalhar com vegetação, também com árvores, utilizando esponja de aço, bombril. Vocês lembram quando vocês fizeram aquelas arvorezinhas com arame? Com fio de cobre? Eu posso abrir essa esponja de aço e colocar em cima. E eu pinto, com uma tinta spray, eu pinto ele. Né, de verde e tal, posso passar uma cola e jogar, às vezes, um pouquinho de pó de serra peneirado em cima. Então, assim, são técnicas que vocês vão estar analisando e ver o que vocês acham mais fácil para fazer. Então, assim, na dúvida, pesquisem antes, tá? Hoje, tem muitos profissionais que ensinam a fazer maquete no YouTube. Isso é bem legal. E tem umas dicas bem interessantes para essas confecções. Né? Então, assim, o que eu passo para vocês, na verdade, não é uma regra. Né? São algumas técnicas que eu utilizo. Às vezes, tem técnicas que até é mais fácil. Então, por exemplo, eu acho que a Gabriela, ela, na hora de fazer grama, ela utiliza EVA. Ela bate o EVA no liquidificador, não é isso? Aham, EVA verde. Então, por exemplo, se eu bater o liquidificador, o EVA verde, o liquidificador, bater várias outras tonalidades e misturar, eu posso utilizar ele para grama. Bem legal. Às vezes, assim, até para colar, eu posso passar um pouquinho de cola, e se eu quero que ele vire uma massa, alguma coisa assim, se eu for com secador de cabelo e bater em cima depois, claro que ele vai estar um pouquinho colado, ele vai meio que derreter. E ele vai ficar de uma cor homogênea também. Então, assim, o ideal é que a gente sempre faça as experiências antes para ver se isso dá certo ou não. Tá bom? Essa é uma parte. Mas é o seguinte, quando eu for passar a minha grama, eu pinto o fundo de verde ou pinto de outra cor? Eu pinto de verde, professor. Você pinta de verde. De marrom também. Exatamente. Porque, no fundo, assim, vamos imaginar que é um caminho onde as pessoas passam. Corta um caminho pisando na grama. Que cor que fica na vida real? Marrom, não fica? Uhum. Que vai aparecer na terra. Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão pegar... Não tem tinta xadrez? Aquele negócio para pigmentar tinta? Você sabe o que é isso ou alguém não sabe o que é? Sim. Minha mãe chama de bisnaga, na verdade. Já acho estranho. Mas... É uma bisnaguinha mesmo, que a marca a gente fala xadrez, mas xadrez é a marca mesmo, né? Deixa eu até entrar aqui na internet. Quer ver? Opa, tem mais uma pessoa aqui. Tem uma pessoa que pediu para adicionar. Espera só um pouquinho que eu já vou pedir para tentar adicionar ela. Só um instantinho. Aqui, ó. Aí, ó. Já deu até bisnaga xadrez aqui, ó.
É isso aqui, ó. Vocês estão vendo na tela? Oi? Sim. Sim, né? Então, o que acontece? Que cor que você vai usar? Você não vai usar um marrom, porque senão vai ficar muito escuro. Você vai usar duas cores, um marrom e um ocre. Um ocre é quase um amarelo, tá? É mais ou menos esse aqui, ó. É um ocre que é laranja, é um ocre e um marrom que vocês vão estar utilizando. Vou usar essas duas aqui. Pode usar tinta de tecido, será, professor? Olha, eu acho que pode, mas aí a gente pode fazer o seguinte. Qual é a técnica que a gente vai utilizar? Você já vai estar com o pó de serra preparado. É sempre interessante vocês utilizarem uma pineira para peneirar o pó de serra em cima da maquete de vocês. Né? Então vocês vão deixar isso separadinho. Aí vocês vão fazer uma mistura. Cola branca, a mesma quantidade de... Aí você não precisa fazer muito, né? Mas sim, a mesma quantidade que você colocar de cola branca, você coloca um pouquinho de água. A mesma quantidade de cola branca de água. Aí você vai misturar o xadrez ocre e o xadrez marrom. E vocês vão colocando, vai colocando pouco a pouco e vai misturando, fazendo uma mistura. Isso aí, você vai pintar e já vai colocar a cola ao mesmo tempo. Aí você vai pegar um pincel, pode pegar um pincel mais largo, e você vai pintar toda a sua área aonde você vai trabalhar com a grama. Porque ele vai ficar todo marronzinho. Como ele já tem a cola, aí você vem com um pó de serra peneirado e vai jogando em cima. Né? Vai peneirando todo em cima dele até cobrir. Então é interessante que você passe essa pintura, que ela cria uma certa camada que o pó de serra consiga entrar e fixar nela. Quando vocês, depois de secado, dentro do tempo de secar, tá tudo prontinho, quando vocês virarem a maquete, vocês vão verificar o quê? Que em alguns pontos vai ficar bem colado e o outros não vai ficar tão bem colado, mas só que você vai ver o fundo. E o fundo que você vai ver vai ser um pouquinho marrom, que é justamente aonde a grama não nasceu. Então, essa é uma técnica que vocês deverão utilizar para dar um acabamento mais realista na maquete de vocês. Porque se eu pego, pinto de verde e coloco o pó de serra, às vezes o pó de serra ele não vai cobrir por completo, mas o verde ele vai dar uma enganada, né? Mas só que aí fica parecendo aquele tapete, né? Igual um campo de futebol. E se a gente está trabalhando numa praça, não necessariamente isso acontece, né? Então ela tem falhas, né? Tem alguém que pisa na grama, tal, não sei o quê. Vai fazer um piquenique nesses locais. Então pode acontecer isso. Então, assim, eu vou dar a liberdade para que vocês possam confeccionar essa maquete, né? Mas levando em consideração justamente esses pormenores, né? Então, o tamanho da maquete, vocês que vão pensar nos caminhos, a quantidade de caminhos, como que vocês vão pensar nisso? Né? Quer ver? Vamos dar uma pesquisada aqui em maquete de praça. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente acha? Só para a gente ter uma ideia de confecção. Quer ver? Maquetes. Ó. Ó, não faça isso não. Se fizer isso que eu corto a cabeça de vocês. Ó, essa tá legalzinho. Ah, tem outra coisa. Praça... maquete de... Tem outra coisa. Maquete, ela tem que ter... Em uma praça tem que ter iluminação pública, né? Aí, olha só. Aqui, ó, o que eles fizeram? Aqui, tudo bem, é uma maquete virtual, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Você tá vendo que aqui eles fizeram um pouquinho mais alto, ó? Né? Mas tem uma escadinha aqui. Então, você pode utilizar, fazer canteiros, né? Aonde que a árvore vai ser plantada,
eu faço um canteiro mais altinho e eu planto a árvore. Então, são formas que vocês podem trabalhar. Ah, o meu banco, ele tem que ser retinho? Não, ele pode ser curvo também. Né? Eu posso ter floreiras. Então, assim, pesquisem antes, até mesmo para vocês verem quais são as formas que vocês podem trabalhar com essas maquetes. Né? Para vocês pegarem essas ideias também. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Alguma dúvida na confecção? Acho que não. Por enquanto não. O que eu fiz? Eu já postei os itens mínimos lá no Ava. Aí eu conseguindo baixar esse vídeo, eu já coloco ele lá também. Eu vou só acrescentar uma coisa que eu não coloquei, que é a questão da iluminação pública, né? Que vocês têm que fazer uns postezinhos de iluminação para o negócio ficar um pouquinho mais legal. Porque eu esqueci desse pequeno detalhe. Mas no demais as informações são essas que deverão ser utilizadas. Então, antes Em de qual começar, encontro que vai estar? encontro 10, Tá. tá bom? Vai estar no encontro 10. Que a disciplina de vocês é maquete, né? E tem maquete e maquetes. Deixa eu ver aqui. Aula do professor. Professor, junto Pode com o falar. e-mail das atividades da avaliação parcial, é para te mandar uma paginazinha no Word respondida as questões da unidade 1 e 2 ou não precisa? Não, não precisa. Ah, então tá bom. Não precisa, não. Vou só cobrar as atividades em si mesmo. Tá. Ela já está na aula 10. Ela é na unidade... unidade 3, seção 2. Que está sendo postado. Professor, Pode falar. então, para mandar para o senhor é só as maquetes, os cubos, essas coisas, aquelas atividades do portal não precisa mandar. Não precisa mandar, não. Tá? Ok. Só tem que fazer elas, né? Porque isso aí, ele vai facilitar na nossa avaliação lá na frente, né? Tem que ser impresso? Não. Lá na frente, lá na frente a gente vê como a gente vai fazer isso. Primeiramente, vamos se preocupar com as maquetes. Tá bom. Tá? Não se preocupa com isso aí, não. Beleza, já acrescentei aqui iluminação pública. Então, só recapitulando. Uma maquete de paisagismo será desenvolvida na escala de 1 para 50. Elaborar um projeto de uma praça na escala de 1 para 100 ou na escala de 1 para 50, isso fica a teu critério. Confeccionar a base de maquete medindo 15 por 15 metros, conforme já mencionado nas aulas anteriores, então 15 por 15 metros na escala de 1 para 50, tá? O que deve conter nas maquetes, na maquete solicitada? Obrigatório, mínimo, 4 árvores, arbustos, grama, caminho, calçamento, banco, pergolado, escalas humanas e iluminação pública. Facultativo, pórtico, chafariz, espelho d'água. E o que mais vocês quiserem colocar. Tá? Então vocês vão ter toda essa liberdade para a confecção dessa maquete. Vocês são do primeiro semestre também, não são? Sim. Cara, eu vou dar uma... alguém pode entrar no AVA agora e verificar a aula 10? Por gentileza? Me faz esse favor só para mim verificar se vocês estão tendo acesso a esse material também. Alguém me faz esse favor aí.
Aqui tem, na pré-aula, tem leitura de material introdutório. Aí na aula tem aula 10 link, maquete topográfica, volumétrica de projeto. E na pós-aula tem exercício objetivo. Vocês são da manhã, então eu vou verificar aqui que agora eu vou colocar um outro material numa outra aula, porque às vezes, o que acontece? São várias turmas na mesma... juntos. Então, às vezes, pode estar tendo algum problema aqui no AVO que ele junta tudo. Eu não sei quem é da noite e quem é da manhã. Eu vou colocar um outro material, que é esse material que eu vou estar colocando para vocês. Vou colocar na seção 10 mesmo. No mesmo lugar. Aí vamos ver se vai ter acesso. Atualiza sua página e verifica, aperta F5 e verifica se vai aparecer agora esse material da aula de hoje. Você escreveu que nome na... Tá como aula 10, atividade. O meu não apareceu, não. Eu acabei de iniciar novamente. Vamos dar uma olhada aí, por favor. Tenta olhar de novo. Eu vou tentar colocar em uma outra turma aqui também. Apareceu. Apareceu? Uhum. Então, é que a disciplina... É que tem duas situações. A disciplina de vocês que está aparecendo é uma disciplina AMP, que é a aula modelo professor. E tem uma outra disciplina que é a AMI, então ela está junta. Então eu vou só prestar atenção na hora de linkar esse material para vocês, tá bom? Mas aí agora vocês têm acesso certinho, eu já entendi o que está acontecendo. Joia. Aí eu já vou baixar o vídeo da aula de hoje e já tento postar hoje à tarde para vocês. Dúvidas? Olha o vídeo. Okay. Aí me sigam lá no YouTube, aperte o sininho para receber novas notificações. Fala. Essa maquete, no caso, já seria para a semana que vem? Vamos trabalhar com ela 2 semanas. Essa semana e a próxima semana a gente trabalha com ela ainda. Tá? Ok. Tudo bem? Então, assim, vai ter um prazo de 2 semanas para trabalhar com ela. Professor, então a gente já faria a parte manuscrita ou pode fazer no CAD? Pode. Cara, fica a teu critério. Tá? Se você quiser trabalhar com software de desenho, pode utilizar sem problema nenhum. Tá bom? Obrigada. De nada. Eu aceito. Porque o professor, é no mais início da papel aula... professor, nem tem mais papel profível aqui. Oi. Quem falou? Eu tava falando, no início da aula, eu achei muito que essa daí era a sua sala. Ah, eu também. Eu até estranhei. Sério? Quando começou a aula, você tava paradinho, eu não tinha reparado, porque tava bem certinho. Eu falei, nossa, que massa, né? Tudo aberto. Aí depois começou a se mexer, eu falei, ah, malandro. Outro dia eu tava vendo que alguém foi fazer uma reunião bem importante, né? E tava testando esses efeitos e colocou uma cara de batata. E não conseguiu tirar e ficou, tipo, a reunião inteira com uma cara de batata. Sério? Cara, porque teve uma reunião que eu fiquei trocando essas telas Não de tô fundo. te escutando. Opa. Tá escutando agora? Sim. Oi. Esses dias atrás eu tava numa reunião, uma reunião importante também, e eu tava trocando esses fundos. Mas o meu não tinha cara de batata não, viu? Aí teve um aluno que falou assim, Rodrigo, deixa de prestar atenção na reunião, só ficou trocando a tela. Eu falei, pô, tava vendo que ficava bonitinho. Mas não é só vocês que caíram nessa, não. Teve uma aluna ontem, à noite, ela falou assim, professor, você tá aí na sua casa? Onde você tá? Eu falei assim, não, eu tô em casa. Não, mas por que tá de dia na sua casa? Aí eu falei assim, não, gente, é o seguinte, é que eu tô passando quarentena fora do Brasil, porque eu acho um pouco mais seguro. Ela, hã?
Aí ficou nessa sem entender e tal. Aí eu falei, não, não é um fundo que tem no computador. Às vezes vocês conseguem notar por causa da minha mão, quer ver, ó? Às vezes Some, professor, sua mão tava muito bugada, a mão some, é justamente isso. Aí tem vários fundinhos. Aí eu coloquei um fundo legal, né? Senão, ó, como que ia ficar para vocês? Ó, que coisa mais sem graça. Quer ver? Ah lá, o que ia aparecer? Olha que coisa sem graça. Uma tela branca. É que eu mudei a posição da minha mesa. Geralmente aparecia um papel de parede. Mas só que a gente pode colocar outros temas, né? A gente pode colocar... Eu nem sei o nome desse joguinho, não, viu? Aí, ó. É super divertido. Bem mais seguro ficar aí, professor. É mais seguro ficar aqui, né? Porque aí todo mundo vai saber assim, nossa, mas que papel de parede escroto desse professor, né? Não, a gente pode ir para outro lugar também, a gente pode ir para um... Eu já estou no mundo da lua mesmo, às vezes, aí, ó. Pronto, aí. Espaço. O negócio é fantástico. Mas tá bom então, pessoal. Aí vocês falaram assim, nossa, esse professor é rico, hein? Olha a casa do cara, meu. Dá aula só por diversão. Não, gente, desculpa. Eu sou professor, não ganho tanto assim, não. A parede de casa é branca, tá? Aí, ó, tem essa outra casa que é mais bonitinha também. Mas beleza então, pessoal. Tchau para vocês. Aí eu já vou baixar o vídeo e colocar no YouTube. Tá bom, professor. Valeu. Bom? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Amém. Tchau.